Olá pessoal, boa noite. Vocês me ouvem bem? Estou aguardando aqui a entrada da professora Adriane. E aí começamos. Alguém pode me dar um feedback só para eu saber como é que estamos? Opa! Legal, gente, obrigado. Então vou esperar a professora Adriane entrar. Vai entrar rapidinho e nós já começamos, tá bom? Só um minutinho mais. Olá, Oi, Adriane. Boa tudo noite. Tudo bem? bem? Boa noite, tudo jóia? Tudo ótimo. Prazer enorme te receber aqui. Prazer é meu, que agradeço. Obrigada pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada por estar sempre ligado, né, Kelly, nessas mudanças, nessas questões aí da Previdência. Muito bom estar aqui com vocês. Gente, Rio de Pois Janeiro, é. eu amo de paixão. Tenho um carinho enorme pelo pessoal do Brasil todo. Rio de Janeiro, eu adoro estar aí, sempre que eu posso. O pessoal é muito, muito, muito querido, muito acolhedor, muito bacana mesmo. Olha, eu estou tentando achar um negócio aqui para tornar nossa live ainda mais legal. Vou colocar um monte de borboletinhas aqui, olha. Ah, eu não conheço a parafernália tecnológica, não. Estou aqui com meu filho me ajeitando aqui, porque essa é a primeira live que eu convido alguém, né? Porque na minha Olha que timidez, quando legal, Kelly, que é, show! isso eu fico assim muito agradecido pelo seu pronto atendimento ao meu pedido, porque todos nós somos agradecidos de encontrar o maior especialista em aposentadoria especial do Brasil, né? Então essa é uma oportunidade ímpar. Imagina, a oportunidade é minha de falar com vocês. Eu que tenho o maior prazer de estar aqui. É sempre muito legal essas lives. Assim, a gente, com essa questão de Covid e de pandemia, fez a gente remodelar a nossa vida, remodelar Sim, nossas aulas. E a live passou a ser uma coisa interativa. A gente fala com o Brasil todo, fala com um monte de gente em todos os lugares, interage e leva conteúdo para vários lugares sem precisar estar presente, né? sim. Pessoalmente. Muito, muito bacana. É uma grande troca. Sim, uma Sabe, grande troca. todo dia eu acordo, ligo meus computadores aqui, um computador, mas tem três telas, né? Para ficar bem Aham. ligado. E aí, quando chega lá para meio-dia, eu já estou meio cansado e tem um instituto aqui do Rio, que é o Tutoria Jurídica, o PJT, é na área de tributário, mas a live deles é de meio-dia e meia a uma e meia. Então, eu almoço vendo a live. Estou sempre Que aprendendo. legal! Olha só, tá vendo? Nem na hora do almoço você sossega. Sim, não, é um almoço útil, é um almoço tributário. Até então, Ah, faço que divulgação. show! Que legal! Hoje, inclusive, eles me viram lá, fizeram até a propaganda aqui da nossa live. Que Claro que show são áreas bacana pra diferentes, né? caramba! Mas Aham, é isso. sim. Do limão a gente faz uma limonada. É isso aí. Adriane, Tá então certo. deixa eu te Vamos lá. apresentar, porque você sabe que o Instagram ele não faz muita cerimônia, dá uma hora, ele tira o nosso tapete, então eu quero Sim, é aproveitar o mal máximo possível. educado. Muito mal educado. Pessoal, para quem Muito não mal conhece educado. ainda, se é possível isso, a Adriane Bramante, ela é advogada, vice-presidente da Comissão de Previdência do AB São Paulo, autora, professora, mestre em Direito Previdenciário pela PUC São Paulo, doutoranda. Acho que essa pandemia já te deu a possibilidade de dar um avanço, um up na Escrevi tese, a né? minha tese, mandei, meu professor mandou ontem, estou tão feliz, 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 porque assim, agora só falta os ajustes finais, né? Sim. E graças a Deus a pandemia me ajudou muito. É um É, pecado falar isso, né? Mas olha, se não fosse a pandemia, eu não sei se eu teria conseguido. pois é, Porque a minha agenda estava lotada, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. Com muito bom. pandemia ou sem pandemia, a gente ia ter que terminar. Show.
Adriane, a gente vai falar sobre aposentadoria especial e o tema 709. Isso. Aqui eu já vi pelo chat que há vários amigos profissionais da área previdenciária, experimentados. Eu vi a Ana, vi o Mário, vi a Patrícia Guerra, vi um monte de gente. Desculpe que eu não posso falar o nome de todos, mas talvez, e certamente até o público da ESA, que é um público do jovem advogado, né? Sim, O jovem sim, bem advogado muitas bacana. vezes está iniciando na matéria. Inclusive, Adriana, a gente teria um curso seu presencial aqui. Talvez a gente Pois tenha é. que A ser gente estava adiado. agendado vários cursos, inclusive eu ia estar dia 30 de julho, eu ia agora no IDS, agora no começo de julho. Depois, dia 30 de julho, eu ia para o AB Meyer, que estava agendado. A gente está tentando negociar aí com a OAB de Nova Iguaçu. Na verdade, está agendado na minha agenda aqui, mas assim, a gente não sabe o que vai acontecer, né, Kelly? Eu não sei se a gente vai estar disponível em termos de pandemia, como é que tá Sim, isso? Então, tá bem complicado, né? sim, show. Mas estamos aí, tá agendado aqui. Acho que É, é 30 de outubro, se não me engano, uma coisa assim. exatamente. Vamos ver se a gente consegue viabilizar. Quem sabe? Tomara, Quem sabe. Mas tomara. A então a pandemia vai ESA, acabar, Aninha, vai acabar, Aninha, vai acabar. olha a Vai Ana ter aí, vacina. certeza. Então, o jovem advogado, talvez, iniciando a área previdenciária, talvez não conheça tanto da aposentadoria especial. Eu vou fazer um breve introito e aí você é a protagonista, você assume a live, tá Tá, bom? Bem, a tranquilo, bora aposentadoria lá. especial foi instituída em 1960 com a famosa Lopes, né, a Lei Orgânica da Previdência Social. É, na essência, uma aposentadoria por tempo, na época, por tempo de serviço, que depois virou tempo de contribuição, mas um tempo reduzido. É uma aposentadoria custosa para os cofres da Previdência, porque se trabalha menos, se contribui menos, com certeza. E ao longo desses 60 anos, agora em 2020 completa 60 anos, as alterações legislativas vieram para restringir o seu acesso, né? Isso aí. Ou até para a sua manutenção. Entre elas, por exemplo, algumas leis emblemáticas como a 9.032, que deixou de considerar a especialidade por categoria profissional, deixa de exigir um requisito qualitativo e passa a ser quantitativo, de exposição a agente nocivo. Tivemos também alterações em emendas da Constituição, como agora a 103, né, Adriane, que fixou, entre Sim, outras coisas, idade mínima para aposentadoria especial. E o tema 709 é mais uma restrição. Não a concessão, mas sim a sua manutenção, né? Se sim. a pessoa se aposenta no especial, pela lei é incompatível permanecer na atividade, permanecer aposentado no especial. E o Supremo agora julgou isso. Foram 4 votos contrários, né, à decisão final. E eu queria então que você destrinchasse isso para a gente, por favor. Estamos aqui babando Vamos lá. pelas suas explicações. Vamos lá. Na verdade, assim, a aposentadoria especial, como você disse, ela tem um critério diferenciado de concessão, justamente em razão dessa exposição do trabalhador a agente nocivo. Então, ela tem um critério eminentemente preventivo da saúde do trabalhador. E o artigo 57, parágrafo 8º, que foi parar no Supremo para discutir a sua constitucionalidade, tratava da seguinte questão. É constitucional o artigo 57, parágrafo 8º, que determina que o segurado deva deixar a atividade especial ou não. Esse é o ponto-chave, a grande tese desse tema. E qual era a discussão levada ao Supremo? Tudo começou com uma arguição de inconstitucionalidade do TRF da 4ª Região, que disse o seguinte, olha, essa lei não tem nada de protetivo, é mentira, porque em nenhum momento se protege o trabalhador, a todo momento a lei fala que o segurado vai perder o benefício, vai suspender o benefício, vai cessar o benefício, vai suspender o pagamento. A carta de concessão que vai para o segurado fala em suspensão. O artigo 46, que remetido aí pelo artigo 57, parágrafo 8º, fala de cancelamento da aposentadoria.
E o artigo 69, parágrafo único do decreto 3.048 fala que se o segurado não comprovar que saiu da atividade em 60 dias, o INSS vai cessar o pagamento. Então, o TRF da 4ª Região diz assim, olha, não é protetiva a norma, porque em nenhum momento cuida da saúde do trabalhador, cuida da parte fiscal, que a lei teria um viés fiscal na medida em que só pensa no pagamento, não pensa em restabelecer o segurado, em reabilitá-lo, em cuidar da sua saúde, em melhorar o plano, a questão de segurança do trabalho, enfim. E aí, toda essa arguição de inconstitucionalidade é o que foi é o motivo pelo qual foi parar esse processo no Supremo, em que se discutia basicamente o direito ao livre exercício do trabalho como um direito fundamental, está no artigo 5º, inciso 13, e, por outro lado, o direito à saúde, porque o INSS diz assim, olha, espera um pouquinho, eu estou protegendo você, você sai da atividade especial, depois que você se aposenta, eu estou te dando um benefício com tempo menor, estou te dando um benefício sem fator previdenciário, então estou te dando algumas benesses em razão dessa exposição e, em contrapartida, você tem que deixar a sua atividade especial. Então, nós tínhamos ali no Supremo uma discussão entre o livre exercício do trabalho versus o direito à saúde, porque o Estado vem assim, não, se você continuar, estou te dando esses benefícios, se você continuar na atividade especial, nociva à saúde, a saúde é dever do Estado, é problema meu, sim, se você continuar na atividade nociva. Então, esses contrapontos que, na verdade, nenhum voto do Supremo trabalhou exatamente, adequadamente, profundamente esses pontos. Foram, assim, um pouco superficiais, na minha opinião. O ministro relator do processo, que foi o... Nossa, me corrija se eu estiver errado agora. O Dias Toffoli. Ele disse que a aposentadoria especial teria uma presunção absoluta de incapacidade. Assim, deixou todo mundo... Como assim, presunção absoluta de incapacidade? Não, ele não tem presunção absoluta de incapacidade, tanto que ele pode exercer qualquer outra atividade, exceto a atividade que ensejou o direito à aposentadoria especial, em razão do seu caráter protetivo. E aí nós ficamos com esse impasse, na verdade, assim, é uma coisa que vai precisar de um embargo de declaração, porque a decisão faltaram pontos ali para serem discutidos. O Supremo definiu, na verdade, duas teses. Uma tese e 2 pontos. A primeira delas está relacionado à constitucionalidade do artigo 57, parágrafo 8º. Então, o Supremo decidiu, olha, é constitucional o artigo 57, parágrafo 8º, sendo vedado ao trabalhador que se aposentar na especial continuar na atividade nociva. Ponto. Segundo aspecto da tese, que, na verdade, o INSS discutia o quê? E o INSS vinha fazendo isso muito. Ele discutiu o seguinte, se eu tenho um segurado que deu entrada na aposentadoria e o processo foi indeferido, ele continuou na atividade especial porque o processo foi indeferido. E aí, na hora de você ganhar o processo no tribunal, o INSS vinha apresentando a gente apresentava uma conta de liquidação, desde a DIB, da DER, do requerimento, e o INSS apresentava uma impugnação, dizendo assim, não é devido desde a DER, porque ele continuou trabalhando de quando houve o indeferimento até a data da implantação do benefício. Então, se discutia num segundo ponto, não é o ponto-chave, não é o principal ponto da tese, mas ele é secundário e tão importante quanto, discutia justamente os efeitos financeiros desse processo. Uhum. E aí o Supremo, nessa segunda parte da tese, disse assim, olha, efetivada a aposentadoria, serão devidos os valores em atraso, as parcelas vencidas, os efeitos financeiros, desde a data do requerimento, óbvio, né? Porque o segurado, na verdade, não voltou ao trabalho. Ele não deixou o trabalho em nenhum momento enquanto a decisão não tinha dado a ele o benefício. E isso só aconteceu 3, 4, 5 anos depois. Então, os efeitos financeiros devem ser devidos desde a data do início do benefício. E aí a gente tem um monte de problema, né, Kerly? Porque
quem tem tutela antecipada, quem teve tutela, como é que fica essa questão? Como o TRF da 4ª Região tinha essa arguição de inconstitucionalidade, discutindo e autorizando todos os segurados que se aposentaram, na especial, a continuarem trabalhando, o TRF 4 da 4ª Região, ele dava essa autorização judicial para que o segurado continuasse trabalhando. Então, como é que vai ficar esses casos, como vão ficar esses casos desses segurados que estão aí com uma autorização judicial de permissão para continuar trabalhando? E aqueles casos em que eu tenho uma tutela provisória concedida, ele deve sair desde esse momento ou deve esperar o trânsito em julgado desse processo judicial? Como faz com esse segurado? Porque, na verdade, enquanto recebendo uma tutela provisória, ele tem aí uma natureza de provisoriedade, não tem uma natureza definitiva dessa tutela, e se ele sai da empresa e a justiça depois reforma a decisão dele, como fica a questão dele ter saído da atividade nociva sem ter ainda completado, digamos que tinham faltado ali 2, 3 meses, que ele poderia reafirmar a data, por exemplo, nos termos do tema 995, julgado pelo STJ, ele poderia juntar um PPP novo, reafirmar a data, mas ele teve que sair da atividade especial porque ele teve uma tutela antecipada, uma tutela provisória e acabou deixando esse ambiente laboral. Então, a gente tem vários pontos aí nevrálgicos em discussão que não tem, muitas dessas perguntas que eu fiz não tem resposta, não no processo do Supremo Tribunal Federal. Eles simplesmente pontuaram, não houve modulação dos efeitos dessa decisão e a gente agora, o IBDP, vai entrar com embargos de declaração justamente para tentar aclarar esses pontos aí que ficaram contraditórios e alguns outros omissos. Nossa, terrível. Eu estou aqui até com a decisão. A decisão não foi publicada ainda, né, Adriane? Não foi. Foi agora no dia 5 de junho a decisão, sim. No virtual. Então, para quem não teve oportunidade, bom, é só pegar lá no site do Supremo o tema 709, né, que você vai ver então qual foi a tese que o Supremo fixou. Eu vou ler para vocês. A Adriane já disse, é constitucional a vedação de continuidade e percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentadoria precoce ou não, tanto faz. Por exemplo, ele pode ter trabalhado num chão de fábrica com agente nocivo ruído, não importa. E agora ele está trabalhando com soldador. Com agente biológico. Agente nocivo, né? ele não... sim. Né? Assim, o segundo ponto é, nas hipóteses em que o segurado solicitar aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início, a DIB, do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros. Efetivada com... Bom, então é isso, né? Mesmo é o que a Adriane falou, ele solicitou a aposentadoria especial. Aliás, o caso paradigmático quase não saiu. Agora, foi de uma assistente de enfermagem, né? Ela estava vendo desde lá da inicial dela, foi do Sul, né? Foi o TRF da 4ª que julgou, e o INSS não reconheceu o tempo especial, porque, teoricamente, não estaria enquadrado lá nos decretos da época, e foi todo aquele desgaste, né? E ela continuou trabalhando em atividade com agente biológico, e seria um absurdo, né? Quer dizer, em juízo se concede aposentadoria especial, mas só doravante, porque ela continua trabalhando em atividade. Seria assim um absurdo, né? Então eu vou deixar de trabalhar, viver de quê? Porque um dia o INSS pode conceder aposentadoria especial e não será incompatível. Não, claro que não. Não tem o menor sentido, né? Pode falar. Não, por favor. Não, pode falar. Pode terminar seu raciocínio. No caso do auxílio-doença, muitas vezes é isso. Quer dizer, o INSS indefere, o trabalhador continua trabalhando e aí depois se reconhece, tem súmula da TNU sobre isso, né? Sim, então, que tirar ainda com a aposentadoria especial, que não é uma prestação por incapacidade, né, Adriane?
Com mais razão ainda. Justamente, e esse é o ponto que o Dias Toffoli disse, não, é uma presunção absoluta de nocividade, de incapacidade para o trabalho, e por isso ele não pode mais continuar na atividade que ensejou o direito ao benefício. Então, assim, na verdade, nenhum dos ministros se aprofundou juridicamente na questão do livre exercício do trabalho, da questão do direito social fundamental não, a gente teve assim análises bem superficiais. E assim, você imagina hoje em que a gente está, por exemplo, numa pandemia, por exemplo, não, nós estamos numa pandemia em que os profissionais da saúde são imprescindíveis, nossos heróis. Se ele aposenta na especial, se ele solicita aposentadoria, ele tem que deixar a atividade. E se ele trabalha em 2, 3 hospitais? Imagina para a sociedade quanto que isso seria de prejuízo, né, em relação a essa atividade. E outra, olha só que incongruência, Kelly. Se o segurado converte o tempo especial em comum e aposenta por tempo de contribuição, ele pode ficar 50 anos trabalhando na atividade especial. Verdade. Que ninguém vai bater na porta deles assim, olha, INSS, viu, segurado, tá na hora de você sair dessa atividade. Então, a lei, acho assim que ela é mal feita. Primeiro que não tem nada a ver o artigo 46 com a aposentadoria especial. Primeiro ponto. Aplica-se o artigo 46, que, gente, o artigo 46 é aposentadoria por invalidez. Nada a ver com a aposentadoria especial. Primeiro ponto, nada a ver. Eu não estou falando de retorno ao trabalho, estou falando de pessoa que se aposentou por uma aposentadoria com características diferenciadas próprias da aposentadoria especial, que não se confunde com a aposentadoria por invalidez. Então, jamais poderia ser aplicado o artigo 46 da 8.213, porque ali fala de invalidez. E assim, a gente tem uma outra questão importante que está relacionada à reforma da Previdência. Uhum. Hoje, o segurado que se aposenta na especial, qual é o sentido dele deixar a atividade especial? Se agora o requisito é a idade mínima. Então, eu não tenho mais o caráter protetivo da norma. Não, o trabalhador sai da atividade porque você vai sofrer um prejuízo à sua saúde. Não. Agora ele vai ficar lá até morrer ou até completar a idade mínima necessária. Então não há mais aquele discurso de prejuízo, de eu estou prevenindo a sua saúde, estou preocupado com você, segurado. Você não pode mais continuar na atividade nociva. Isso é discurso que não tem mais sentido pós-emenda 103. E em nenhum momento a decisão fala da reforma. Em nenhum momento ela fala da questão da reforma. Então, é uma tese que foi fixada e trouxe várias perguntas que não na decisão, a gente não encontra resposta. A gente vai ter que, provavelmente, discutir em cada processo a questão da devolução, a questão se continuar trabalhando, vai cessar o benefício e não suspender. E a gente tinha primeiro o voto do ministro, do relator Dias Toffoli, dizendo que ia cessar. Depois tivemos alguns votos dizendo que ia suspender. E a tese fixada disse, não, o segurado que se aposentar pela especial terá o benefício e continuar na atividade especial terá o seu benefício cessado. Tá, e se ele continuou na atividade especial, ele vai, então, ter a cessação do benefício e vai ter que devolver aquilo que ele recebeu, aposentado pela especial e trabalhando. Como fica essa questão da devolução, se tem natureza alimentar, que o Supremo já disse que não teria que devolver no caso da desaposentação. Então, tem vários pontos assim sem resposta, né? Adriane, deixa eu dar um passo anterior à emenda 103, quando não havia idade mínima para a especial. Bom, já houve lá no passado uma idade mínima, era 50 anos, sim, não foi? 50 anos, sim. Que foi abandonado. Eu, sinceramente, sempre achei totalmente incompatível idade mínima para aposentadoria especial, né? Sim. Porque se o discurso, se a lógica, se a razão essencial é que o trabalhador não fique tanto tempo exposto a agente nocivo, para que isso não desencadeie uma incapacidade, na verdade, a aposentadoria por invalidez, e aí nesse contexto de proteção à saúde do trabalhador, ela seria protetiva
para Isso. que o agente não gerasse uma incapacidade. Então, claramente, não tem o menor sentido dizer que a natureza é de uma aposentadoria por invalidez, muito pelo contrário, se quer evitar exatamente Sim, isso. Né? sim, concordo. Mas, pois é, nesse contexto, eu, sinceramente, não sei a sua opinião, eu achava um tanto incompatível o trabalhador voltar a exercer atividade especial, né? Nesse contexto. Mais uma vez, eu encontrei um colega assim, de colégio, no interior, não via há décadas, né? E aí ele trabalhava em Macaé, nessa área de petróleo e gás, que é muito forte no Rio de Janeiro, e exposto ao carboneto, ele podia se aposentar na especial. Aí eu falei, bom, então se aposenta cedo, 25 anos, está aposentado. Aí ele falou assim, não, lá ninguém se aposenta, não. Mas como que não se aposenta? Não, porque se aposentar, é incompatível com o trabalho. E aí, veja, ele poderia se aposentar e passar a exercer uma outra atividade. Só que não vale a pena financeiramente, porque pela qualificação técnica que ele tem, bem específica, ele não conseguiria um trabalho aqui no mercado comum para ganhar 5 mil reais, 6 mil reais. Superasse o que ele ganhava. Uhum. Então, era um tiro pela culatra, porque, na verdade, a pessoa tinha direito especial, mas não se aposentava por conta do 57, parágrafo 8º. Acabava sendo uma desproteção social essa vedação, né? Porque ele continuava na atividade, na verdade, continuava exercendo, exposto a agente nocivo e não pedia aposentadoria porque não era interessante para ele, né? Não era interessante. Então, quer dizer, era uma norma protetiva que acabava tendo uma restrição do trabalhador em algumas situações. Sim, né? sim, sim. Agora, imagina agora com médicos, dentistas, a mesma coisa acontece, porque você acha que o médico vai deixar de ser médico? Jamais, você deixaria de ser advogado. Né? A gente deixaria de ser advogado porque a gente aposentou? Não, claro que não, médico é médico. Então, você acaba trazendo um impedimento de trabalho, talvez que realmente sofresse esses efeitos inconstitucionais, essas questões inconstitucionais, porque ele tem o direito de continuar trabalhando e tudo mais. Só que o raciocínio que a Previdência teve, o raciocínio do Supremo nesse sentido, é de que o fato de ele continuar na atividade, se eu estou te dando um benefício com regras diferenciadas, então não se aposenta na especial, se aposenta por outra espécie. Mas a especial, você vai ter que deixar essa atividade nociva. Então, isso vai comprometer uma série de trabalhadores que continuaram na atividade. Essa decisão, ela vai gerar... E assim, o INSS não precisa nem aparecer na sua empresa, bater na sua porta, deixa eu ver se o fulano de tal está trabalhando na atividade especial. Não precisa nada disso, porque basta o simples consulta do CNIS dos segurados aposentados na especial, se a empresa continua pagando o código GFIP, se a empresa ali pela CBO, e pela CBO, se a atividade é a mesma, se presume aí que continua fazendo a mesma coisa. E aí, só que assim, o decreto 3.048, artigo 69, parágrafo único, ele diz o seguinte, que o segurado que se aposenta nessa especial, ele terá o prazo de 60 dias para comprovar que deixou a atividade. Então, o que eu estou entendendo? Que o segurado está na atividade especial, tá? Aposentou, continuou. Aí o INSS manda uma notificação. E ele, então, comprova que a partir dali deixou a atividade especial. Então, pela leitura, assim, eu tenho uma dupla interpretação. Eu entendo que se você, ali no artigo 69, ele te dá 60 dias de prazo para você comprovar que deixou, então naquele prazo você deixa a atividade especial. Sim. É meio que o ultimato, ó, te deixa a atividade especial agora, ou então você vai ficar sem aposentadoria. Mas provavelmente a leitura que o INSS fará dessa prova não é essa que eu estou falando para vocês. Olha, continua na atividade especial, você tem 60 dias para comprovar que não está mais na atividade se você aposentou na especial. E aí o INSS vai querer analisar em que período que ele deixou a atividade especial. Porque se cumular período especial com a aposentadoria especial, provavelmente o INSS vai cobrar dele esse período recebido aí indevidamente. Aí a gente bate em vários pontos
Kelly, é muito legal discutir esse tema, porque ele bate assim no critério, em conceitos de definição. O que cancelar cancelar a aposentadoria? O que é cessar a aposentadoria? O que é suspender a aposentadoria? Porque cessar é anular um ato. E ele é um ato jurídico perfeito? Eu posso anular um ato jurídico perfeito? Ele não foi concedido. Veja, uma coisa é o ato ser nulo. Ele ser, né? Ele ser errado, ter um erro ali na concessão, foi concedido errado, o PPP na verdade está errado, o período especial não era para ter sido considerado. Então eu tenho aí um vício no ato administrativo de concessão. Agora, se o ato é válido, é um ato administrativo de concessão válido, um ato jurídico perfeito, eu vou cessar esse benefício e produzir efeitos em relação a essa cessação dessa aposentadoria. Como é que fica isso? Ele vai desaposentar? Pois é. Pois é, porque eu lembro até que primeiro foi a 9.032 que acresceu, Sim. Né, a 8.213 a 57, para Sim, 6, se não me engano. Sim, Trazia uma incompatibilidade, mas não dizia qual era a pena, né? Não, isso, na verdade, suspendia, Kelly. Suspendia. Eu falei aqui, ó. Deixa eu ver A lei aqui, 9.032, ela suspendia o contrato. Ela suspendia a aposentadoria. Ela falava assim, ó, Adriane, ó, o 57, parágrafo 6º, tá? Pela 9.032. É vedado ao segurado aposentado, nos termos deste artigo, continuar no exercício de atividade ou operação que o sujeito aos agentes nocivos constantes na relação referida no 58. É vedado, ele falava que era vedado. Mas ele não dizia qual era a penalidade, né? Qual era o efeito dessa vedação. Não. Mas era vedado, era incompatível. E aí depois, com a 9732, né, acresceu, na verdade, o parágrafo 8º, dizendo que se ele continuar... vai aplicar o 46. 46, que é da aposentadoria por invalidez. Né? Isso, Na aposentadoria por invalidez, quem volta espontaneamente ao trabalho, como há uma incompatibilidade, a aposentadoria era cancelada, porque o fato gerador já não existe mais, a incapacidade. Exatamente. Mas, esse é o ponto. Ninguém tira do patrimônio jurídico dele os 25, 20, 15, etc. anos de exposição. Né? Porque... Por isso que há uma discussão que é bizantina, não sei se isso progrediu ou não, que, na verdade, deveria interpretar o cancelado como suspenso, né, pelo menos. Né? Se essa vedação é legal, se ela não é inconstitucional, que suspenda, e aí, quando ele se afasta da fonte nociva, reative esse benefício. Né? Sim, mas, na verdade, eu acho que o 3.048, ele acabou dando um refresco, porque evita esse problema da pessoa que solicita aposentadoria, o INSS nega, recorre na via administrativa, e aí depois, uma vez concedido o benefício, teria 60 dias para se afastar, né? Isso, exatamente. Essa é a ideia. Nesse sentido, para não prejudicar tanto o segurado, não? E até a lei 9.032, eu vou voltar um pouquinho antes. Na redação original da 8.213 não tinha vedação. O INSS suspendia, tanto que na carta de concessão ainda vem a suspensão do benefício por causa dos efeitos da lei 8.213 de 91. Porque ele só passou... Mas suspendia por quê? Se antes da 932 não tinha vedação... Não, é exatamente isso que você falou. É assim, ó, o segurado aposentava na especial e continuava trabalhando. E aí, ele aposentava e continuava trabalhando na atividade especial, suspendia o benefício. E após ele ter deixado efetivamente a atividade especial, restabelecia o mesmo benefício. Isso aconteceu historicamente. E num pequeno período, porque na Lopes a gente tinha o desligamento da aposentadoria, né? Então, o segurado, para se aposentar, desligava. Então, aposentava por tempo de contribuição especial, ele desligava. Quando veio a 8.213, até a 9.032, suspendia. E depois da 9.032 é que vem essa história de vedação, e aí depois a 9.632 trazendo a vedação e aplicando ali o cancelamento do benefício, que acabou gerando toda essa celeuma que foi parar hoje
no Supremo Tribunal Federal e acabou trazendo essa tese. Então, o próprio INSS antes suspendia o benefício e depois restabelecia, mas aí restabelecia o mesmo benefício. Quando ele cessa o benefício, ele te coloca de novo na lida de um requerimento da aposentadoria. E aí eu pergunto, aquilo que ele aceitou lá atrás, ele vai analisar de acordo com aquelas regras lá atrás ou ele vai analisar de novo com as novas regras? Por exemplo, naquela época que concedeu o benefício, não tinha discussão de NHO, NR15, de técnica do NEM, de EPI, nada disso, por exemplo. Aí agora o INSS vai analisar um novo requerimento, aquilo que foi reconhecido como especial lá. Será automaticamente reconhecido aqui no novo requerimento quando ele tiver a cessação do benefício? Ou ele será submetido às novas regras? Sim, porque ele vai ter que cumprir as novas regras agora, ou o direito adquirido, convertendo o tempo especial em comum. Então, as novas regras que eu quero dizer, as novas regras da instrução normativa, da 77 de 2015, porque não vão aplicar a regra lá da IN 42, da IN antiga de quando ele se aposentou. Então, eu tenho também uma outra questão importante nesse ponto, né? Eu vejo outro problema. E se exigir agora a idade mínima também? Sim, vai exigir. Assim, não. Olha só. Se ele tiver o tempo especial lá atrás, o que ele pode fazer é converter o especial em comum e aposentar por tempo de contribuição. É uma saída. Se ele já teve o tempo reconhecido lá atrás, em vez de pegar especial, ele converte para tempo comum e aposenta por tempo de contribuição. Acho que é um problema do fator previdenciário, por exemplo. Né? Não, ele vai cair, talvez, nas regras de transição da reforma. Aí ele tem que cumprir a pontuação, ele tem que cumprir ou a regra de idade, ou a regra de 100% de pedágio. E aí tem que reanalisar o caso para ver qual será a medida adequada. Só que, olha só que loucura, Kelly. Ele vai ter o benefício cessado, tudo bem, ele pode converter, dar uma nova entrada, o benefício vai ser quase o mesmo, porque ele vai pegar talvez 100%, mas ele vai ter uma dívida com a Previdência. E aí o INSS já provavelmente descontará desse novo benefício, já vai ter ali um consignado 30%. De 30%. Aí até que ele discuta, vai ter que entrar com mandado de segurança, vai ter que entrar com a questão de discutir a boa-fé, mas esse tema está em repercussão, em repetitivo no STJ também, novamente. Embora nós tenhamos ali a lei, isso já está legalizado no artigo 115 da 8.213, a questão de devolução ou não. Então, a gente tem, assim, um monte de problemas que estão relacionados a essa continuidade. O que eu tenho no meu escritório? Eu, na verdade, assim, sempre orientei, eu de verdade nunca acreditei nessa tese. Nunca acreditei que o Supremo desse pela constitucionalidade desse tema. Então, eu sempre orientei os meus clientes de que ele tem que deixar atividade especial e se ele não sair, o problema é dele. E aí fica aquela questão. A empresa, o que a empresa faz? O segurado chega na sua empresa e fala assim, olha, me aposentei na especial. Eu tenho um cliente lá que chegou outro dia com a cartinha e aí a empresa falou assim para ele, olha, você assina aqui que você está pedindo a demissão. E ele mandou um e-mail para mim, doutor, o que eu faço? Assina ou não assina? Eu falei, olha, na verdade, a lei não fala em nenhum momento em dar alguma sanção para a empresa que mantém o trabalhador na atividade nociva. A sanção é unicamente para o trabalhador. Em nenhum momento a empresa é prejudicada por continuar na atividade especial. Muito pelo contrário, a empresa, você não denunciou que tem um trabalhador aí na sua empresa aposentado pela especial, você está sendo conivente com a prática de ilegalidade dessa concessão e que deveria ter comunicado. Então, a empresa, na verdade, não é obrigada a mandá-lo embora, não é obrigada a mudá-lo de função, muito pelo contrário, tem decisão do TST, entendendo que o trabalhador que se aposenta na especial, ele gera a extinção do contrato de trabalho por iniciativa dele. Ou seja, se a empresa entrar com processo contra ele,
dizendo assim, olha, meu amigo, aqui eu estou entrando com uma rescisão indireta, você vai aí na trabalhista e eu não vou te pagar nada. E o tribunal vai dar para ele realmente esse direito, porque ele aposentou na especial por conta própria, é um direito voluntário, que ele foi lá e ele gerou a extinção do contrato de trabalho. Então, tem várias decisões nesse sentido do Tribunal Superior do Trabalho. Então, por isso que o segurado fica a vítima de todo esse revertério aí. São Revestrez, né? os diálogos, interseções de previdenciário com outros ramos, né? Como o ramo trabalhista. Multiprofissional, multidisciplinar, e a gente vai caminhando. É bastante complicado isso. Agora você vê, Adriane, lá a partir de 99 foi criado aquele adicional para especial, né? E aí, cada vez mais é difícil se aposentar no especial, e esse adicional acaba sendo, de certa forma, o Estado se completando desse valor, né? Porque acaba não concedendo benefício, numa contagem recíproca não reconhece esse tempo majorado, e aí acaba sendo um grande engodo, né? Suzani, um beijo para você, Suzy, que legal ter você aqui, obrigada, viu? Exatamente, o adicional do SAT, Kelly, é um problema grande, porque, olha só, a empresa não seria muito mais fácil, pensa comigo, se eu estou raciocinando assim, não seria muito mais fácil, ao invés de tirar a aposentadoria especial, você criar mecanismos de cobrança desse adicional do SAT, que o governo fala assim, não, mas a cobrança é insuficiente, tá? Aumenta a alíquota, tá? Fiscaliza. Quantas empresas que expõem o trabalhador injustiça não pagam o adicional do SAT porque não tem fiscalização? Paga, então cobra das empresas o adicional do SAT, seja mais efetiva na fiscalização e ao invés de tirar do trabalhador, cobra de quem expõe o segurado agente nocivo. Porque, na verdade, o que a gente tem? A gente tem um segurado exposto, a gente nocivo, essa é a verdade. A empresa não paga, a empresa finge que fornece EPI, não fornece coisa nenhuma. O INSS não concede esse benefício. A Receita Federal não cobra, não fiscaliza. E a vítima dessa história toda é o segurado. Então, eu tenho a contribuição, eu tenho o SAT, deveria ser feita a cobrança adequadamente. Inclusive, em vez de reformar, colocando a idade mínima, como você disse, que era injusto, que eu também concordo, em colocar uma idade mínima, em vez de colocar uma idade mínima, deveria manter, porque agora qual é o destino dessa contribuição do adicional do SAT se eu tenho aposentadoria vinculada à idade? Então, não tem mais sentido eu ter uma contribuição específica que vai monitorar aí o meio ambiente, porque não vai monitorar coisa nenhuma. Então, em vez deles tirarem do segurado, e eu vou te dizer, olha só que vergonha, a gente tem 35 milhões de aposentados, de segurados de benefícios ativos, 35 milhões. Dos 35 milhões, 6 milhões são aposentadoria por tempo de contribuição. Dos 6 milhões, não chega a 1 milhão, não chega a 1 milhão aposentadoria especial. Então, a gente está falando de uma agulha no palheiro. Sim, muito pequeno, mas esse número de pessoas representa um universo de situações, de famílias que poderiam estar mais protegidas. Então, se a gente tivesse uma contribuição adequada, ao invés de eu tirar o benefício, eu melhoraria a arrecadação para trazer a contribuição. Então, eu tirei o benefício, eu não melhorei o ambiente de trabalho. O Brasil é o quarto no mundo em acidente de trabalho, atrás da China, Índia e Indonésia. Então, eu não melhorei o ambiente, eu continuei com o ambiente nocivo, eu tiro o trabalhador do ambiente nocivo quando ele se aposenta, quer dizer, eu ainda apunhalo esse trabalhador, deixando, impedindo ele, ou se ele quiser se aposentar, tudo bem, mas ele vai perder o benefício, ou ele continua na atividade nociva à saúde por mais tempo, já que há o impedimento aí dele se aposentar na especial. Então, a maneira como isso tudo foi desenhado é muito injusto. Sem considerar, né, Kelly, que a prova da especial é só Jesus na causa, é a prova mais diabólica que poderia existir. O segurado sozinho hoje não consegue aposentar na especial nem por Cristo, né? Graças a Deus que a gente tem aí uns advogados combativos que podem fazer esse trabalho para os segurados, porque sozinho hoje o segurado não consegue, né? Isso é muito interessante. Pois é, e essa desproteção, eu acho assim, muito absurdo a idade mínima
tão alta, né, para especial. Então, aquele que começa a trabalhar cedo, esse talvez não se aposente especial, porque talvez ele morra antes ou se aposente por invalidez, né? É um Sim, é passo o atrás Estado do processo. assumindo isso. É o Estado assumindo a incapacidade. Porque quando eu coloco uma idade mínima numa aposentadoria de pessoas que estão expostas a agentes nocivos, eu assumo o risco de incapacidade efetivamente. Porque o risco da especial é a exposição a agente nocivo. Na medida em que o segurado tem uma idade mínima, eu assumo que ele pode ter uma incapacidade. E aí eu, Estados, assim, digo assim, olha, mas se ele ficar incapaz, ele vai buscar os benefícios por incapacidade. O problema não é meu. O problema é da empresa que expõe agente nocivo. E o problema é dele, que não tem que trabalhar, a gente tem que ter trabalhadores nessa atividade para girar a economia. São atividades que são muitas vezes técnicas ou muitas vezes, a maioria, braçais, e que as pessoas têm realmente uma dificuldade muito grande de exercer uma atividade em outros setores, em outras áreas, que não seja com essa nocividade. Porque ninguém escolhe. Eu vou trabalhar nessa empresa porque eu vou ficar exposto a ruído. E adoro ruído, quero ficar com uma perda auditiva, amo esse ruído. A pessoa não escolhe. Eu vou ser soldador porque vou poder me aposentar com 25 anos. Isso, que delícia! Eu quero ser soldador para ficar com poeira, com aquele monte de câncer, com a radiação ionizante. Eu quero ter um câncer. Então, assim, a pessoa trabalha por necessidade. Trabalha porque precisa daquele trabalho. E muitas vezes ela não tem escolha. É uma questão de sobrevivência, de subsistência. E aí você acaba prejudicando com requisitos aí que ele não pode cumprir. Ele não tem uma efetividade dessa norma, porque ele cria requisitos que são inatingíveis, inalcançáveis. Pois é. E aí, esperar que essa pessoa abandone a atividade especial e com uma certa idade, a idade que vai ser levada agora, ela não se habilite a um trabalho, né? Quer dizer, tem uma destreza para um trabalho, um outro trabalho, isso não vai acontecer. Então, ela vai continuar na atividade especial, ela vai se aposentar. Vai. E aí a gente vai assumir o risco de incapacidade. Adriane, então, o que você diria, acho que você já comentou, mas só para a gente deixar bem claro, para o teu cliente, o que você pode sugerir para o pessoal que está nos ouvindo aqui com relação à orientação para o cliente em relação ao que o Supremo já decidiu, agora falta os embargos, espero que o BDP questione bastante. Sim, a gente já está preparando, sim. Olha só, a questão que está definida, o que eu diria para vocês? O Supremo não vai mudar o entendimento porque a gente vai embargar de declaração. Ponto. Não achem que os embargos terão efeitos infringentes e vai mudar o entendimento do Supremo. Ponto. Isso não existe. Ele pode adequar, ele pode modular alguma coisa, algumas questões pontuais, mas não vai mudar a vedação de continuar trabalhando. Então, aí nunca, assim, a minha sugestão, né? Não oriente o segurado, olha, vamos continuar trabalhando, vai ter embargo lá de declaração, quem sabe? Não, esqueça isso. Olha, está trabalhando na atividade especial, eu recomendo que saia, que deixe a atividade especial, não vai poder continuar, não pode mesmo, esse é o ponto. Eu oriento o meu cliente a assinar um termo de responsabilidade, de ciência, de que ele está ciente daquela orientação, para depois não dizer, a doutora não me avisou, eu não sabia de nada. Puxa vida, ninguém me contou. Então, peça para o segurado, quando ele tiver essa concessão, que oriente a estar ciente dessa decisão. Primeiro ponto. Segundo ponto, não peça tutela provisória na aposentadoria especial. Quem é meu aluno sabe que eu falo isso em todas as minhas aulas. Por quê? A aposentadoria especial gera um reflexo no contrato de trabalho, além das questões de tutela naturais de qualquer benefício. Mas na especial, especificamente, ela gera um efeito. E se você pede tutela provisória, e aí o segurado já fica naquele negócio, a empresa tem que sair, tem que deixar atividade, não tem que deixar atividade, e começa um vucu-vucu. Eu aconselho, assim, há um risco. Eu queria muito tutela, Gente, sim. O segurado quer receber a tutela?
Você quer receber a tutela? Então vem aqui, assina aqui um termo de responsabilidade. Olha, a tutela é provisória, o processo vai continuar, não é certeza do resultado e blá, blá, blá. Ele está ciente daquela informação. Não põe essa responsabilidade nas suas costas, porque depois o resultado e as consequências podem ser nefastas. Não peça tutela antecipada, tutela provisória na aposentadoria especial. Os casos dos segurados que continuaram na atividade especial depois de aposentado sofrem o risco? Sim, sofrem o risco. Devem sair imediatamente do ambiente nocivo, não esperar cartinha, não esperar notificação, não esperar nada. Saia imediatamente. Pode acontecer do INSS nunca mandar notificação, pode acontecer do INSS fazer uma investigação e verificar que durante um tempo você ficou ainda trabalhando naquela empresa. Aí vai caber uma ação autônoma só para discutir aquela continuidade e a prova. Antes de qualquer processo, o INSS deve cumprir o devido processo legal, fazendo ali a notificação para que o segurado apresente uma defesa, apresente o PPP dizendo que ele não teve exposição a agente nocivo, e aí é a contraprova. A gente vai ter que provar, olha, Kelly, que loucura esse mundo. A gente entra com um processo para provar que o segurado esteve exposto a agente nocivo. Aí agora a gente vai entrar com o processo para provar que ele não está mais exposto a agente nocivo para continuar trabalhando. Então, música. Exatamente, exatamente. Mas não assim, quanto a pedir demissão, Daniela, não pedir demissão, assim, depende, gente, olha só, depende da política da empresa. Tem empresa que tem gente trabalhando aposentado na especial e continua trabalhando. Tem empresa aqui, por exemplo, a Volkswagen aqui em São Bernardo, em São Paulo, aposentou na especial, código 46, está na rua no dia seguinte. A empresa não quer saber se é tutela provisória, se não é. Aposentou na especial, tchau. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Agora, se a empresa disser assim, olha, sai da atividade, o problema é seu, não é meu, e ele corre o risco de perder o benefício, aí eu sinto muito, ele vai ter que pedir demissão, já que a empresa não faz acordo, não demite, não muda de função, se ele continuar na atividade, ele perde o benefício. Se ele quiser correr o risco, o problema é dele. Mas cabe a nós, advogados, orientá-los de que ele deve deixar a atividade especial. Isso é ponto pacífico, é o que decidiu o Supremo Tribunal Federal. Adriane, a gente vive numa época mais ainda, de planejamento previdenciário, e talvez fosse o caso de você não solicitar a aposentadoria especial, porque já não estou falando de alguém que se aposentou no especial e continuou trabalhando. Na hipótese de não se aposentar no especial, cumprir os requisitos numa regra transitória da emenda 103 para se aposentar por tempo, né, nas quatro hipóteses que existem lá. Perfeito. E aí você 10 anos depois. Especial, né? Sim. Porque, na verdade, a sua consultoria pode ser, não, você não vai se aposentar. Você está pedindo, mas você não vai se aposentar porque é pior para você. Trabalhe mais um tempo, converta lá por mais 40%, mais 20%, e entra uma regra transitória, porque aí não tem problema nenhum, né? Porque isso é muito louco, né? Eu peguei lá 20 anos da atividade, 25 anos de especial, mas não vou me aposentar em especial, me aposentar ordinária e continuo trabalhando. Isso é totalmente estranho. Mas você quer uma outra situação. A gente é advogado, é terrível, né? Mas olha só, eu posso aposentar o segurado por tempo de contribuição, ele já tinha 25 anos, mas ele não quer sair da atividade. Eu aposento por tempo de contribuição. Antes de completar os 10 anos da decadência, eu entro com a revisão, peço a conversão do tempo da aposentadoria por tempo de contribuição em especial. Claro, vai ter uma prescrição se eu vou receber dos últimos 5 anos. Perco os 10, mas tenho o direito de revisar e reviso a aposentadoria para especial 10 anos depois. Pois é. Você vê? Não é? Só que assim, Kelly, eu posso fazer isso? Posso. Só que não dá para garantir que o seu processo será procedente. É um risco. Mas se o segurado quiser, por exemplo, casos da Petrobras, que tem benzeno, que tem agentes nocivos que são flagrantes, que o PPP é super legal, mas de repente o INSS não aceitou, ou você não pediu a especial, você pediu a tempo de contribuição.
Mas ele tinha direito a especial, mas a especial exigia que ele saísse da atividade, então você entrou com tempo de contribuição. E aí depois, 10 anos antes de completar a decadência, o prazo decadencial, você entra com uma revisão de tempo de contribuição e transforma aquela aposentadoria por tempo de contribuição em especial. Yeah. Quem é que vai dizer que ele continuou na atividade especial depois disso? Não estava aposentado, ele não estava ilegal. Em nenhum momento ele estava ilegal. É que a gente conta com o fato de que o INSS não cumpre o enunciado 1 do Conselho de Recursos, que é conceder o melhor benefício. Ele deveria analisar e conceder. Como ele não faz isso, a gente sabe disso, a gente usa isso a nosso favor. Pois é. Mas sem querer ser advogado do diabo, né? Existe um certo desmonte. Não, mas existe. Eu fui do INSS como auditor, né? De lá para cá, entrei em 97, 98. De lá para cá piorou muito, né? Bom, primeiro a auditoria nem está mais no INSS, mas a minha mulher, a minha sogra, as minhas 2 cunhadas trabalharam no INSS. É uma família previdenciária, né? Nossa Senhora, medo! As condições, elas de benefício. Não, a minha sogra, ela foi do Fundo Rural. Ela foi do Fundo Rural, inclusive. Caramba! Aí depois ela foi para o IPASE, depois do INSS na parte lá do custeio. E a minha mulher e minhas cunhadas, benefício. E eu, custeio também. Mas a mesma Receita Federal deteriorou muito o quadro de servidores. Então, assim, é difícil ter braço para fazer tanta coisa, sabe? Se não for sistêmico, fica bem difícil, pro bem ou pro mal, né? Algumas questões. Né? Você quer uma coisa bem, bem louca, Kelly, que está acontecendo agora, você como auditor fiscal? A Receita Federal, os auditores estão autuando todos os postos de combustível para pagar o adicional do SAT. Porque ali tem benzeno, óbvio. Só que o INSS não concede aposentadoria para os frentistas, porque não é enquadramento por categoria, é enquadramento por agente químico. E a maioria dos postos não tem LTCAT, não tem o benzeno, não tem isso, não tem aquilo. Então, olha só, a auditoria, o auditor fiscal autuando os postos, porque ali flagrantemente tem agente nocivo cancerígeno para pagar o adicional do SAT. E na ponta, quem seria beneficiado com essa autuação seria o segurado, que já deveria ter o benefício já facilmente reconhecido na via administrativa e não o tem, porque as regras administrativas são extremamente rígidas. Então, tem alguma coisa que não está conversando. Não, com certeza. Quando houve a segregação do fisco, do INSS, esse descasamento ele não foi bom para o segurado, com certeza. Não Talvez foi, claro que não. Para a administração tributária, juntar com a Receita, porque era segregado não tinha sentido. Mas para os segurados, com certeza, não foi bom. Dri, eu tenho 1 minuto e 24 segundos. Ai, que dó! Pois é. Tão gostoso bater um papo aqui, Kelly, que legal. Pô, né? Pô, eu não pude nem olhar as perguntas das pessoas, porque não daria tempo, eu ia me furtar da tua experiência. Então, eu quero te agradecer enormemente, em nome de todo mundo. Mais de 200 pessoas estiveram aqui. Que show, que show. Queria que você desse a sua despedida, que você terminasse, para que a gente não saia assim, retirado. Obrigada. Imagina, pessoal, obrigada aí pelo todos os likes, eu amo de paixão, obrigada a todos vocês, obrigada, Kelly, pelo convite. Contem sempre comigo, vocês sabem que podem contar, é um prazer estar aqui com vocês nesse final de tarde. E contem comigo sempre, estou sempre à disposição. Um grande abraço. Olha, meu coração pulsando aqui por vocês, cariocas e pessoal do Brasil todo. Muito obrigada, Kelly. Obrigada a todos. Obrigado, Tema bem quente. Obrigada. Obrigada, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau, tchau.